Boa noite, Atitude Zona Sul. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Para mim é um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E confesso para vocês que expectativas foram criadas. O pastor Alfredo falou aqui sobre o bazar. Quantos aqui foram abençoados pelo bazar? Eu fui muito abençoado pelo bazar, gente. Eu, inclusive, já estou estreando aqui a calça que eu estou usando. Comprei no bazar. É verdade. Eu aprendi um princípio, gente, com um pastor. E eu pratico isso de verdade. Sempre que eu compro roupa nova, eu tenho que estrear na igreja. E estou aqui estreando porque a gente dá o nosso melhor para Deus, sim ou não? Então, ó, fica a dica aí. Você que pode, você que está sempre comprando roupa, é porque eu não compro com tanta frequência assim. Mas estreia aí na igreja que vai ser bênção na sua vida. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa jornada dos sonhos. Semana passada a pastora Dani falou aqui sobre reconstrução e hoje eu quero falar sobre perseverança. O tema da mensagem de hoje é: persevere até o fim e viva os sonhos de Deus. Quantos aqui querem viver os sonhos de Deus em suas vidas? Dê um glória a Deus aí, você que quer viver os sonhos de Deus. Então, hoje nós vamos sair daqui em nome de Jesus com ferramentas para que a gente possa viver e perseverar até o fim. Amém? E na semana passada, eu estava lendo uma matéria que chamou muito a minha atenção e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Eu li uma matéria onde uma psicóloga e uma psiquiatra, ela falava sobre um fenômeno chamado dezembrite ou depressão de fim de ano. Alguém já ouviu falar nisso? Depressão de fim de ano? Eu vou explicar para vocês o que é a dezembrite ou a depressão de fim de ano. Parece brincadeira, mas é sério, gente. A depressão de fim de ano é uma questão de saúde mental que costuma atingir pessoas, e geralmente isso se intensifica nessa fase de fim de ano. Pessoas que durante o ano sofreram algum trauma, romperam relacionamentos, perderam seus empregos. E também atinge muitas pessoas que durante esse período do ano se sentem muito frustradas, porque não conseguiram atingir os objetivos que elas trataram para esse ano, né, para o ano corrente. E aí, por não conseguir atingir os seus objetivos, elas ficam frustradas. E aí a depressão de fim de ano é um problema emocional que geralmente desencadeia sentimentos de ansiedade, melancolia e até quadros de depressão e insônia em pessoas. E aí, segundo a psicóloga Júlia Rigueira Silva, do Serviço de Psicologia do Hospital Israelita Albert Einstein, a síndrome de fim de ano pode afetar qualquer pessoa e é uma forma de nomear um estado emocional abalado. E aí, pensando sobre isso, eu parei para refletir que talvez muitos de nós aqui hoje estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Porque, não sei vocês, mas eu fiz planos para o meu ano de 2025. E planos que até agora eu não consegui conquistar. Eu, por exemplo, fiz um planejamento de ir à academia 3 vezes na semana, pelo menos. Mas, num determinado momento dessa trajetória, eu falhei. Eu nem tenho ido à academia, gente. O negócio está complicado para o meu lado. Quantos aqui colocaram a meta de emagrecer? Olha aí, ó. Olha aí. Quantos colocaram a meta de guardar dinheiro? Exatamente. Vejam quantas metas nós fizemos e até agora a gente não conseguiu completar. A gente não conseguiu atingir. E isso, de alguma forma, vai gerando em nós frustrações. Porque eu parei para pensar e falei, caramba, eu falhei nisso. Só que tudo na nossa vida exige o quê? Perseverança. Por que que eu não consegui ir à academia durante o ano de 2025 3 vezes na semana? Porque eu não perseverei, porque eu não fui perseverante. E a perseverança é importante tanto em sonhos e metas de curto prazo,
quanto a grandes sonhos a longo prazo. Você que de repente sonha em se casar, sonha em comprar a sua casa própria, em se formar na faculdade, são sonhos a longo prazo, que demoram anos para você conquistar. E se você não perseverar, você não vai conseguir atingir. E a Bíblia fala muito sobre perseverança também. Lá em Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, para nós sermos salvos, nós precisamos perseverar até o fim. Tiago 2:3 diz que a prova da fé produz perseverança. Veja como a perseverança é um tema que é toda hora abordado na Bíblia. E a gente precisa entender que na nossa jornada dos sonhos, não é só sobre começar bem, mas é sobre terminar bem. E como que a gente consegue terminar bem? Sendo perseverante. E hoje eu quero falar sobre um homem de Deus que é um exemplo de perseverança para nós. Hoje eu quero falar sobre Noé. E para isso eu quero que vocês leiam comigo o texto de Gênesis capítulo 6, dos versículos de 9 a 22. Gênesis 6, de 9 a 22. Diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. O seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Bom, gente, o capítulo 6 que nós acabamos de ler, fala um pouco de como estava a terra, de como estava a sociedade ali no período em que Noé viveu. E o texto fala que a terra estava cheia de violência, a terra estava cheia de maldade, mas em meio a esse caos havia um homem diferente. Havia um homem diferente, que era Noé. E Noé é descrito como um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus. E eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Noé andava com Deus. Repita comigo aí. Noé
Gente, talvez essa seja uma das descrições mais lindas que a gente possa ouvir sobre alguém. Imagina você, pastor TT, lá no seu túmulo, escrito, TT andava com Deus. Imagina a Rossana, escrito lá, Rossana andava com Deus. Gente, esse é o melhor legado que alguém poderia deixar. Esse é o melhor testemunho que alguém pode deixar. E, de cara, gente, eu quero dizer para vocês que aqui está o segredo da perseverança. Quem anda com Deus chega até o fim. E por que é importante nós frisarmos isso, gente? Porque o contexto que nós vivemos hoje não é nada diferente do contexto que Noé vivia. Nós estamos o tempo todo cercados por situações que muitas vezes nos afastam do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos numa geração corrompida, onde há maldade por todos os lados, onde há corrupção por todos os lados, onde há inversão de valores, onde a violência está instaurada, e isso em todas as áreas da sociedade, em todos os lugares. No nosso trabalho, na nossa faculdade, muitas vezes dentro da nossa própria família, nós somos tentados o tempo todo por conta dessas coisas ruins que nos cercam o tempo todo. E como perseverar até o fim, gente, diante de todas essas situações? Só andando com Deus. E talvez você possa dizer assim, Anderson, mas não tem como. Eu tenho sonhos, eu almejo ocupar um grande cargo na empresa que eu trabalho, eu quero me destacar, eu tenho o sonho de empreender, e é muito difícil. Lá no meu trabalho, se eu não mentir nos relatórios, se eu não mudar alguns números lá, se eu não omitir informações, eu não vou conseguir me destacar. Eu não vou conseguir alcançar o objetivo, eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Anderson, se eu não sonegar impostos, se eu seguir tudo certinho, a minha empresa vai quebrar. Eu não vou realizar o meu sonho de ser um empresário bem-sucedido. Veja como nós estamos cercados e muitas vezes nós vamos dando essas desculpinhas, fazendo concessões, achando que nós estamos trilhando em direção ao nosso sonho. Mas o texto diz que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, Noé não vivia isolado num mosteiro, longe de todas essas coisas ruins. Não. Noé foi um homem justo e íntegro no meio de tudo isso. Ele conseguiu perseverar até o fim, porque ele andava com Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês 4 lições que nós vamos aprender com Noé sobre perseverar até o fim e viver os sonhos de Deus. E, em primeiro lugar, para perseverar até o fim e viver os sonhos de Deus, obedeça, mesmo quando você não entender tudo. Lá no capítulo 22, nós vemos que depois de Noé receber uma série de orientações, como construir a arca, o material que ele tinha que utilizar, como que ele ia armazenar a comida, como que ele ia construir. Depois de tudo isso, o texto é muito claro, o texto diz assim, olha, Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. E aqui, gente, tem uma observação muito importante, gente, porque apesar da natureza sem precedentes do dilúvio, o Noé confiou no plano de Deus. Eu vou explicar melhor essa frase. Nesse período, não existia chuva. Nunca tinha chovido anteriormente. O primeiro relato de chuva na Bíblia está mais à frente, lá em Gênesis 7, depois que Noé construiu a arca. Lá em Gênesis 2:5 diz que antes do dilúvio, o solo era regado por uma neblina que subia da terra e por isso não tinha necessidade de chuva. Imagine você, a cabeça de Noé, recebendo um monte de orientações. Eu vou acabar com a terra, eu vou destruir tudo. Vai ter um dilúvio e você precisa construir um barco. E imagina, gente, dilúvio, chuva, como é que é isso? Eu não sei. A grande verdade
é que nós vemos pessoas que não querem andar com Deus, mas querem que Deus ande com elas. Querem fazer de Deus uma espécie de amuleto. Porque Deus, ele dá um direcionamento para Noé. Noé anda com Deus e ele decide obedecer a Deus. Mas muitas vezes nós só queremos fazer de Deus um amuleto, sabe? Aquele amuleto que as pessoas às vezes colocam lá no carro, penduram no carro e dizem assim, esse amuleto aqui me protege para onde eu vou. Essas pessoas, elas ditam o caminho que elas querem seguir e querem que o amuleto guarde essas pessoas. Ou então as pessoas que guardam um amuleto na carteira. Gente, eu vivi uma experiência muito interessante. Há alguns anos atrás, numa das nossas células que nós liderávamos, num determinado dia, uma menina chegou para a gente, uma menina inteligente, uma menina bonita, só que ela sempre foi muito ansiosa, assim, ela sempre teve o sonho de constituir uma família, de se casar e tudo mais, só que sempre colocava os pés pelas mãos. E a menina tinha um dedo ruim, gente, para escolher namorado, olha. E aí, numa dessas escolhas ruins, ela começou a se relacionar com um rapaz que era divorciado. Que, na verdade, ele estava vivendo um processo de divórcio litigioso. E aí estava correndo todo esse processo. E aí, num determinado dia, ela chegou para a gente e falou assim, Anderson, Rose, eu preciso conversar com vocês. Deus está nos direcionando para a gente fazer um negócio que parece ser meio maluco, mas a gente tem certeza que é Deus que está nos direcionando. A gente sabe que está nesse processo de divórcio aí, mas Deus abriu uma porta para a gente morar junto. É uma porta imperdível, Anderson. Eu tenho certeza que é Deus que está abrindo essa porta. Eu tenho certeza que é Deus que está abençoando a gente. A gente conversou, a gente tentou explicar, a gente orientou, mas de nada adiantou. Ela foi morar com o rapaz, e aconteceu o que todos nós sabíamos que iria acontecer. Ela se separou, terminou o relacionamento, saiu ainda mais machucada desse relacionamento. E aí, com essa história, o que eu aprendo? O que fica claro? Que essa menina, na verdade, ela quis fazer de Deus um amuleto. Não, peraí, poxa, é Deus que está abrindo essa porta. Não, é Deus que está abençoando. Mas vocês acham que Deus estaria compactuando, gente, com um relacionamento desse? Que Deus estaria junto com eles nesse sonho de construir uma família começando no pecado, na fornicação? É claro que não, gente. E muitas vezes nós não perseveramos até o fim, porque nós queremos que Deus abençoe sonhos que já nascem frustrados. E sonhos que já nascem frustrados porque são frutos da nossa teimosia, são fruto da nossa vaidade, são fruto da nossa própria carnalidade. Muitas vezes, gente, sonhos que surgem a partir de decisões que nós tomamos sem consultar a Deus. Gente, Noé, ele andava com Deus. E Deus chega para ele e dá uma ordem. É Deus quem dá a direção para Noé. Vocês acham que Noé entendeu tudo de cara? Não entendeu, gente. Mas Noé, ele decidiu obedecer mesmo sem entender. E talvez hoje você está vivendo uma desobediência porque você tem vivido isso. Deus tem te mostrado o que você tem que fazer, Deus tem apontado o caminho para você, mas você não quer obedecer. Talvez você diz assim, Anderson, eu sei que eu preciso recomeçar, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um ministério, mas, poxa, eu já fiz tanta coisa na igreja, e agora eu tenho que começar do zero? Tenho que começar liderando célula, é sério isso? Talvez você tenha um chamado, talvez você tenha um talento que você poderia estar servindo aqui na igreja, mas você está com o coração duro. Ah, não, servir com fulano que fez isso comigo? Não, não quero não. Eu não vou perdoar não. Eu não fiz nada para essa pessoa. E você não está avançando em direção aos sonhos de Deus para a sua vida, porque você está desobedecendo.
Entenda, gente, que obediência é você fazer mesmo sem entender tudo. Porque essa obediência sem entender é a nossa definição de fé. Fé é confiança. E muitas vezes nós colocamos os nossos pés pelas mãos, porque nós não confiamos em Deus. Muitas vezes nós colocamos os nossos pés pelas mãos porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente deixa de lado princípios bíblicos que a gente já ouve há muitos anos, mas porque a gente quer fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, a gente não obedece. Entenda, gente, nosso Deus não é um amuleto. O nosso Deus, Ele é a direção. O nosso Deus, Ele é o caminho. O amuleto, ele abençoa o caminho que você escolhe. Mas Deus nos chama para andar no caminho que Ele escolheu para nós. A questão não é entender tudo que Deus está pedindo, mas é compreender quem Deus é. E Deus, Ele é o seu Pai. Ele te ama e Ele tem um plano para você. Então decida obedecer, meu irmão. No caso de Noé, a arca foi um objeto de salvação para a família deles. Noé não entendeu de início. Noé, talvez no início, não entendeu qual era o propósito, mas ele obedeceu. E Noé e a sua família foram salvos. A grande verdade é que não basta sonhar. É preciso seguir o plano de Deus passo a passo. Isso nos leva à segunda lição. A segunda lição é, para perseverar até o fim e viver os sonhos de Deus, decida diariamente fazer a vontade de Deus. No primeiro ponto, nós falamos sobre obedecer a Deus. Mas lá na introdução eu falei que não bastava nós começarmos bem em busca dos nossos sonhos. Nós precisávamos perseverar até o fim e terminar bem a nossa jornada. E para a gente terminar bem a nossa jornada, a gente precisa dizer sim diários para Deus. Do versículo 14 a 21, nós vemos Deus dando uma série de instruções para Noé. Noé, você vai usar essa madeira, você vai usar o betume para impermeabilizar a madeira, você vai construir a arca em três andares. E Noé, dia após dia, foi dizendo sim para Deus. Noé, dia após dia, foi obedecendo a Deus. E isso exige perseverança diária. E tudo ao nosso redor, gente, nos leva para uma vida corrida. Uma vida onde a gente cada dia tem mais dificuldade de perseverar. Você quer ver um exemplo? Se você entrar aí no seu aplicativo de delivery, se você pedir um lanche aí, e o tempo de espera tiver 1h30, meu irmão, você não vai querer. Você vai esperar 1h30 para a pizza chegar na sua casa, você vai achar um absurdo. E aí eu me lembro da minha mãe contando que na época dela, ela tinha que ir para o mato, cortar lenha, trazer para casa, para cozinhar. E a gente não consegue esperar 1 hora sentado no nosso sofá vendo televisão. Tudo ao nosso redor está nos treinando para não conseguirmos perseverar. Noé não construiu a arca de um dia para o outro. Ele precisou dizer sim todos os dias. Os sonhos de Deus não se constroem em um dia, mas em uma vida de obediência diária. Qual é o sim que você precisa dizer para Deus hoje? E aqui nós temos exemplos práticos de pessoas que hoje são realizadas, pessoas que vivem os sonhos de Deus porque decidiram dizer sim. Nós temos aqui, pastor Alfredo, pastor Vinícius, hoje homens que são realizados em seus ministérios, homens que são muito felizes com aquilo que fazem, mas vocês acham que eles já nasceram prontos? Eles precisaram dizer sim. Talvez chegaram para o Alfredo e disseram assim: Alfredo, vamos lá visitar uma célula? Ele ficou meio contrariado, não sei. Mas ele disse, vamos lá. Ele disse sim para Deus. E aí um outro dia disseram assim, Alfredo, você topa ser um auxiliar de célula?
De repente ele, auxiliar, muita responsabilidade. Mas ele disse sim para Deus. E aí um dia ele começou a liderar e disseram assim: Alfredo, você vai ter que multiplicar uma célula. Amém. Disse sim. Alfredo, você vai ter que discipular uma galera aí. Amém. E ele foi dizendo sim, foi dizendo sim, foi dizendo sim. Alfredo, tem um desafio para você. Ir lá para a Zona Sul para pastorear uma juventude. Você topa? O que você disse, pastor Alfredo? Sim, vamos embora. E hoje ele está aqui, realizado, pastoreando. Qual é o sim que você precisa dizer para Deus hoje? O segredo para nós perseverarmos até o fim é nós agirmos diariamente, mesmo quando o sonho parece distante. Nós precisamos entender que nós precisamos vencer o nosso desafio de hoje. Qual é o desafio que você precisa vencer hoje? Noé disse sim diários. A arca não ficou pronta do dia para a noite. Todo dia era uma decisão de obedecer a Deus. Noé acorda segunda-feira. Noé, você tem que ir lá cortar a árvore. Sim, Senhor, vou lá cortar a árvore. Imagina isso, gente. 100 anos cortando árvore, caçando cipó para amarrar madeira. Gente, conosco não é diferente. Nós precisamos dizer sim diariamente. Talvez o seu sonho é que um familiar seu se converta. E você precisa dizer sim todos os dias. Eu vou orar pelo meu familiar. Eu vou dar um bom testemunho para o meu familiar. Eu vou convidar o meu familiar para ir à célula. Eu vou convidar o meu familiar para ir à igreja. Talvez você tenha que dizer sim hoje para o seu chamado. Eu quero ser pastor. Mas vamos lá, vamos abrir a célula, vamos liderar a célula. Você precisa dizer sim diariamente para o Senhor. Dizer sim para o Senhor hoje, talvez não vai mudar completamente o seu cenário de uma hora para outra. Mas dizer sim para o Senhor hoje te mantém no caminho do cumprimento do sonho. Diga sim para o Senhor hoje, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, para perseverar até o fim e viver os sonhos de Deus, ignore as palavras contrárias que te fazem desistir. Gente, naquele contexto era uma loucura construir uma arca. Dizer que ia acontecer um dilúvio, que todo mundo ia morrer. Imaginem, gente, o tanto que zombaram de Noé. Imagine o quanto de piada que Noé ouviu. Mas quem anda com Deus não precisa de aprovação dos homens. Perseverar é permanecer fiel, mesmo quando todos duvidam de você. Talvez o nosso Deus te mandou fazer algo que parece loucura para os outros. Mas não espere que quem não ouviu o que você ouviu entenda o que você está fazendo. E isso me remete a uma parábola que Jesus conta lá em Mateus 13, onde ele conta a história de um homem que encontra um tesouro numa terra, num terreno. E esse homem fica maravilhado com aquele tesouro que ele encontra, e aí ele sai dali decidido a vender tudo que ele já tinha para comprar aquele terreno. Ele vendeu a sua casa, ele vendeu os seus bens. E aí eu imagino o tanto de crítica que aquele cara ouviu. Você tá doido, cara? Nessa terra aí não tem nada. E você vai vender tudo que você já tem para poder comprar essa terra? Entenda, gente, não queira que as pessoas entendam o seu sonho. Foi você quem viu o tesouro. O tesouro está escondido para as outras pessoas. Então confie naquilo que Deus te falou. Confie naquilo que Deus te mostrou. Confie nos sonhos que Deus tem para a sua vida. Gente, eu vou contar algo para vocês que eu não tenho nenhum orgulho de contar. Eu já fui dessas pessoas que criticavam o sonho dos outros. Eu tenho um amigo de infância que ele sempre foi muito intenso, ele sempre foi meio maluco, assim. Ele
ele aprendia uma coisa nova e aí ele só falava daquela coisa nova que ele tinha aprendido. Ele começou a lutar judô, gente. Ele só queria saber de brincar de lutinha e só queria saber de falar do nome dos golpes. E aí um dia ele chegou pra galera e falou assim: gente, eu tenho um sonho. Meu sonho agora é ser militar. Eu vou passar no concurso da aeronáutica. E aí a gente pensou, é mais um devaneio do Vitão. A gente chama ele de Vitão. E aí ele começou a estudar, começou a se dedicar. Só que chegou um determinado momento que ficou chato. Porque a gente chamava ele para brincar, ele não queria. A gente chamava ele para sair, ele não saía. Ele, não, cara, eu tô estudando, não quero. E aí passou um ano, ele tentou a prova, ele não passou. E aí a gente, cara, tá vendo aí, ó, você tá perdendo seu tempo. Cara, vamos brincar. Você tem que começar a pensar numa outra opção, porque, poxa, vai que isso não é para você. E ele perseverou, ele insistiu. E aí num dia ele chegou pra gente: galera, tô indo embora para São Paulo. Passei no concurso. E hoje, Vitão, ele é mecânico de aeronave. Tem uma família linda, já voltou para o Rio de Janeiro. E hoje ele serve como uma inspiração para nós. E o que eu aprendo com isso, gente? Valorize os seus sonhos. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu uma visão, se Ele te deu uma ideia, não dê ouvidos para o que os outros estão falando. Não dê ouvidos às críticas que vão vir. Obedeça. Valorize os seus sonhos. Noé, ele foi até o fim porque ele andava com Deus. Tinha zombaria, tinha escárnio, tinha incredulidade dos outros, mas o que o incentivava a perseverar até o fim era o fato dele andar com Deus. A sua motivação não pode ser o aplauso das outras pessoas. Quem depende de elogio para continuar, desiste na primeira crítica. E talvez você desistiu porque alguém te criticou. Talvez você desistiu porque alguém falou: cara, esquece isso não é para você, isso não vai dar em nada. Mas em nome de Jesus, hoje, tome posse dessa palavra, persevere até o fim e você vai viver os sonhos de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Em quarto e último lugar, para perseverar até o fim e viver os sonhos de Deus, confie no tempo da espera e desfrute da presença de Deus durante a jornada. A Bíblia faz algumas observações sobre Noé. Fala que ele era justo, fala que ele era íntegro, fala que ele andava com Deus, mas a Bíblia faz questão de destacar em momentos distintos a obediência de Noé. Como nós lemos anteriormente, lá no versículo 22, assim que ele recebe as instruções, o texto fala que Noé fez tudo conforme Deus tinha ordenado. E 100 anos depois, lá no capítulo 7, no versículo 5, a Bíblia faz questão de reforçar e frisar mais uma vez, depois que Noé terminou de construir a arca, que Noé obedeceu, que Noé fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Entenda uma coisa, gente. Noé, ele tinha um ponto de chegada. Ele tinha um ponto muito bem definido de onde ele queria chegar. Noé queria construir a arca. Mas a satisfação de Noé não estava em construir a arca. O ídolo da vida de Noé não era a arca. O Deus da vida de Noé era a prioridade dele. Durante toda a jornada, Noé faz questão de andar com Deus. Noé faz questão de agradar a Deus. A grande verdade é que talvez hoje você até tenha sonhos realizados, mas sonhos esses que te afastaram do propósito de Deus. Sonhos esses que te afastaram daquilo que Deus queria para você. Talvez você sonhou tanto com um filho. Deus te deu um filho, mas depois que seu filho nasceu, você nunca mais teve tempo
com Deus. Nunca mais você teve tempo de servir a Deus. Seu filho já está aí com 10, 15 anos, mas você não tem tempo para Deus. Talvez você sonhou tanto com uma casa de praia. Eu queria tanto uma casa de praia para passar um final de semana lá de vez em quando. E aí você não tem mais tempo para Deus porque você está lá, cuidando da casa de praia, curtindo a sua casa de praia. Isso não é errado não, não é pecado não. Mas, e Deus, onde que fica nisso? Ele te ajudou na jornada, Ele caminhou com você durante a jornada. E aí? O que você fez depois que conquistou os seus sonhos? E eu fico pensando que talvez, se eu estivesse no lugar de Noé, o meu maior desafio seria desapegar da arca. Porque Noé passou 100 anos construindo a arca. E, gente, Noé usou a arca por menos de 60 dias. Imagina, gente, 100 anos construindo algo e 2 meses depois não serve de mais nada. Fala, peraí, Deus, poxa, investi um tempão nisso e agora não vai ter serventia nenhuma, não. Deixa eu curtir aqui a arca aqui, pô. Deixa eu morar aqui um tempinho. Pô, vou fazer uma piscina aqui pra mim. Entendam, gente, que existem sonhos que são apenas estações para que nós possamos viver algo maior com Deus. Existem sonhos que são estações para que a gente possa estreitar o nosso relacionamento com Deus. Sabe, gente, pensando nisso, nesse relacionamento com Deus durante a jornada, eu fico pensando que é como um casal que sonha em ter um jardim bonito no quintal de casa. Eles plantam sementes, eles regam as sementes todos os dias, mas na primeira semana nada acontece, não nasceu nada, a terra permanece a mesma. E aí talvez alguns vizinhos passam por ali e falam: cara, vocês são doidos, não vai nascer nada aí, essa terra é ruim, vocês estão perdendo tempo. Mas ainda assim eles continuam, eles perseveram, eles continuam cuidando, regando, confiando. E depois de um tempo, pequenas folhas começam a nascer, pequenas folhas começam a brotar. E aí, meses depois, o jardim floresce, aquela alegria. Só que o mais lindo não é o jardim pronto. O mais lindo é tudo o que eles viveram, tudo o que eles construíram enquanto eles esperavam. Eles aprenderam juntos nessa caminhada, nessa jornada. Eles aprenderam a ter paciência um com o outro. Eles aprenderam a trabalhar juntos e a celebrar cada pequeno progresso. E, gente, assim é com Deus. Às vezes Ele te dá uma promessa, às vezes Ele te dá um sonho, mas o que Ele quer de verdade é que você ame o processo. Ele quer que você, na verdade, desfrute da presença dEle na jornada. Noé viveu isso. Foram 100 anos construindo a arca. 100 anos ouvindo piadas, 100 anos ouvindo que não ia dar certo, 100 anos ouvindo que ele estava maluco. Mas mesmo assim, ele andava com Deus todos os dias. A satisfação de Noé não estava na arca pronta, estava em Deus que caminhava com ele todos os dias. E talvez você esteja hoje nessa fase da sua jornada, esperando algo que ainda não aconteceu. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou com você nessa jornada, eu estou com você nesse tempo da espera. O sonho é o meio, mas eu sou o fim. Então eu quero te desafiar, meu irmão. Ao invés de reclamar, agradeça. Ao invés de se apressar, de colocar os pés pelas mãos, desfrute da presença de Deus durante a sua jornada. Porque quem caminha com Deus durante a jornada, persevera até o fim e vive os sonhos de Deus para a sua vida. E algo que me chamou a atenção, gente, que em meio a todo esse processo,
quando acaba o dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, a primeira coisa que Noé faz é construir um altar de adoração a Deus. E isso mostra a fidelidade de Noé durante a jornada. Isso mostra como Noé priorizava a Deus, independente das circunstâncias. Deus não quer que você apenas comece. Deus quer que você persevere até o fim e que você termine bem a sua jornada. Como perseverar até o fim e viver os planos de Deus? Obedeça mesmo quando não entender tudo. Decida diariamente fazer a vontade de Deus. Ignore as palavras contrárias que te fazem desistir. E confie no tempo da espera e desfrute da presença de Deus na jornada. Perseverar é andar com Deus mesmo quando nada faz sentido para você. Quem persevera, quem anda com Deus, vive os sonhos de Deus.